Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que, olha, tá no coração da teologia cristã há séculos. Deus é uma trindade, ou seja, três pessoas distintas numa só essência. Ou Deus é uma unidade absoluta, indivisível. E para nos guiar, temos um material fascinante. É uma resposta ponto a ponto do evangelista Samuel dos Santos Mafra a um livro do pastor Ezequias Soares. E a nossa missão aqui, sabe, não é declarar um vencedor. É mais como abrir o capô de cada argumento e ver como o motor funciona usando a Bíblia como manual dos dois lados. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Exato. E os debatedores aqui são pesos pesados. De um lado, o Ezequias Soares, um pastor e acadêmico super respeitado, defende a visão trinitária. Do outro, o Samuel dos Santos Mafra, um evangelista, um defensor muito articulado da teologia unicista. O interessante é que o debate não é só sobre o que a Bíblia diz, mas também sobre como se deve ler a Bíblia. E uma questão que já aparece de cara é o peso da tradição, especialmente da patrística, né? Que são os escritos dos pais da igreja séculos depois dos textos bíblicos. Certo. Então, antes mesmo de discutir versículo, eles já estão discutindo as regras do jogo. Tipo, qual é a autoridade final? O documento do Mafra diz que o Soares acusa os unicistas de desrespeitarem a declaração de fé das Assembleias de Deus. Isso soa um pouco como: vocês não estão seguindo as regras do nosso clube. Precisamente. E a resposta do Mafra já define o campo de batalha dele. Ele basicamente diz: minha lealdade não é um documento de uma denominação, é a Bíblia. E isso nos joga direto em duas visões. A do Soares, como descrita pelo Mafra, parece ser escritura mais tradição. Já a do Mafra é o puro sola scriptura, somente a escritura. Ah, o sola scriptura, o princípio da reforma, né? De que só a Bíblia é a autoridade final. Então, para ele, qualquer declaração de fé pode e deve ser questionada. Exatamente. E isso muda até o que significa seita. Para o Soares, segundo o material, seita é quem rejeita a patrística, os informadores, a tradição. O Mafra vira isso de cabeça para baixo. Ele propõe outro teste. O que importa é quem é Jesus e a Bíblia é inspirada por Deus? Para ele, se o grupo acerta nessas duas, não pode ser chamada de seita. Se a base já é um campo de batalha, imagino quando eles chegam nos textos. É aqui que a coisa fica muito interessante. Como é que duas visões opostas usam exatamente os mesmos versículos? É a analogia perfeita. Vamos pegar o primeiro grande exemplo. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. Para a visão trinitária do Soares, isso é um flagrante, sabe? É a prova de um diálogo dentro de Deus, uma pluralidade. Um Javé distinto de Javé, como ele diz. Parece um argumento bem forte. Como é que se responde a isso? A resposta unicista é que isso é um erro de interpretação de uma figura de linguagem da época, o plural majestático. Era comum reis falarem nós para expressar grandeza, soberania. Não significava que tinha mais de um rei. E o Mafra aponta para o versículo seguinte, o 27, como prova. O verbo volta para o singular. Não diz, e criaram Deus o homem, e sim, e criou Deus o homem. Entendi. Um detalhe gramatical que muda tudo. E esse padrão se repete? Sim, no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Para a visão trinitária é óbvio, o pai falando com o filho. Mas para o Mafra, a distinção não é entre duas pessoas divinas, é entre as duas naturezas de Cristo. Seria Deus Pai falando com o Messias na sua condição humana. E aqui o Mafra faz uma coisa que, num debate, é quase uma provocação. O que ele faz? Ele usa uma citação do livro do próprio Soares contra o Soares. Mafra mostra que o Soares cita um erudito que admite que a palavra hebraica para Deus, Elohim, que é plural, é na verdade um plural de majestade, e não implica mais de uma pessoa. Ele basicamente diz, seu próprio material concorda comigo nesse ponto.
É uma jogada de xadrez retórica, né? Uau! Ok, isso é fascinante. Agora, um ponto em que parece que eles concordam é sobre a identidade de Jesus. Ambos concordam que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Sim. E a reação do Mafra a esse ponto do Soares é quase de... Celebração. Soares argumenta que o Javé que o profeta Isaías viu, lá no capítulo 6, é identificado como Jesus no Novo Testamento. E o Mafra responde, exatamente, isso é a unicidade de Deus. Para ele, essa é a prova da doutrina dele. O ponto de ruptura, a divergência acontece no passo seguinte. E qual é esse passo? É quando Soares, segundo o Mafra, pega essa mesma passagem e também identifica o Espírito Santo com aquele Javé. E aí ele conclui que ali já existia um embrião da Trindade. A ideia de que a natureza de Deus foi revelada aos poucos. Uma revelação embrionária. Faz sentido, tipo um mistério que vai se desvendando, né? Faz sentido para a teologia trinitária, mas o Mafra rejeita isso de forma categórica. Para a visão unicista, a revelação sobre a unidade de Deus sempre foi absoluta, cristalina, desde o início. Ele cita a grande declaração de fé de Israel em Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para ele, não tem embrião nenhum. A ideia de revelação progressiva seria uma construção posterior para harmonizar os textos. Certo, mas eu imagino que, para os trinitários, o Novo Testamento é onde esse embrião finalmente desabrocha. A famosa fórmula do batismo em Mateus 28 deve ser a prova de fogo, não é? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É o argumento principal deles, sem dúvida. E aqui a gente vê uma estratégia do Mafra que é brilhante. Ele pega a que seria a maior prova textual dos trinitários e tenta inverter, transformar a maior evidência dele. Como ele faz isso? Com base numa única palavra no singular, nome. O texto diz em nome, não nos nomes. Ele argumenta que se fossem 3 pessoas distintas, o texto estaria no plural. Para ele, Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, papéis, manifestações do único Deus, que tem um único nome que engloba tudo isso. E esse nome seria? Jesus. Exatamente. E para provar, ele faz uma pergunta que ele considera demolidora para o outro lado. Ele diz, se essa é a fórmula obrigatória, por que em todo o livro de Atos, que narra a história da igreja primitiva, todos os batismos são feitos só em nome de Jesus? Ele aponta uma aparente contradição total entre a ordem de Jesus e a prática unânime dos apóstolos. E aquelas outras passagens que mencionam os 3 juntos, tipo nas saudações das cartas de Paulo. O Mafra classifica isso como um recurso literário da época, uma tripartição. É só uma forma de dar ênfase dividindo algo em 3 partes, tipo sangue, suor e lágrimas. Ninguém acha que são 3 substâncias literais. Ele argumenta que transformar um recurso de estilo numa doutrina sobre a essência de Deus é um salto que o texto não autoriza. Então, no fim das contas, todo esse debate parece girar em torno de uma única palavra que nem está na Bíblia: pessoa. O Mafra desafia o tempo todo. Me mostre na Bíblia onde Deus é descrito como 3 pessoas. Esse é o centro da questão. A visão trinitária fala de 3 identidades conscientes. Mas o Mafra é rápido em apontar que o próprio Soares admite que o termo pessoa é inadequado porque pode dar a entender que são 3 deuses. A visão unicista rejeita isso completamente. Para eles, Pai, Filho e Espírito Santo são reais, mas são manifestações, modos de operação, ofícios do único Deus que se revelou plenamente em Jesus. Tá, mas essa diferença teológica que parece tão abstrata, ela tem algum impacto prático na salvação, por exemplo? Sim, e aqui o debate fica mais crítico. A crítica trinitária do Soares, segundo Mafra, é um ataque direto ao coração da teologia unicista. A pergunta dele é poderosa e parece um checkmate. Se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, a quem Jesus ofereceu seu sacrifício na cruz? Afinal, um sacrifício exige alguém que oferece e alguém que recebe, né? Nossa, essa pergunta é... Uau! Parece mesmo um checkmate.
Como eles resolvem essa aparente circularidade? A resposta deles é complexa, mas tem uma lógica interna. E se baseia, de novo, na distinção entre as duas naturezas de Cristo. Pensa assim, o homem Jesus, na sua natureza humana, ofereceu o sacrifício à sua própria divindade na sua natureza divina. Não são duas pessoas distintas, mas duas naturezas ou funções dentro de um único ser, cumprindo um plano. A natureza humana se submeteu à vontade da natureza divina, tudo dentro da mesma pessoa de Jesus. Confesso que a analogia ajuda a visualizar. É uma ginástica mental, mas é consistente com a premissa de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Exato. E o Mafra termina o documento com uma observação bem interessante, trazendo o debate da alta teologia para a fé vivida, sabe? Ele argumenta que, no fim, ambos os lados concordam que a salvação vem pela fé em Jesus. E ele nota que, nos momentos de maior necessidade, uma oração por milagre, um clamor, todos, trinitários e unicistas, invocam o nome de Jesus. Ninguém ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por uma cura. Para ele, isso sugere que, na prática, no chão da vida, existe uma unidade focada em Jesus que transcende a divergência na doutrina. Ao final desta análise, o que fica claro é um embate intelectual fascinante. Os mesmos textos sagrados são usados para defender duas visões radicalmente opostas sobre Deus. Exploramos argumentos sobre as regras do jogo, a interpretação de palavras-chave e a identidade de Jesus. E, para quem nos ouve continuar a reflexão, fica um pensamento final que surge do material. A discussão que a gente viu se concentrou muito em decifrar versículos, quase um trabalho forense, né? Mas por trás de tudo estava sempre a sombra da patrística, das tradições formadas séculos depois da Bíblia. E isso levanta uma questão provocadora. Qual deveria ser o peso da história e das formulações teológicas do passado na nossa leitura de um texto antigo? A gente deveria tentar ler esse texto em seus próprios termos, como se fôssemos os primeiros. Ou isso é impossível, talvez até ingênuo? E, talvez mais importante, quais são os riscos e as recompensas de cada uma dessas abordagens?